Quinta-feira com playoffs da Liga Europa e jogaço no Campeonato Saudita. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia de quinta-feira está no ar. Destaque para a Liga Europa. Jogos de ida dos playoffs, tem time grande aí, Porto, Roma. Também temos o Galatasaray, o polêmico Galatasaray. Isso e outros jogos que vai analisar aqui é quem? Eu e você. Matheus Montenegro. Nós dois, né? Não Esse é grande você. comunicador, influencer não, influencer, né? né? Não, do país. Você também é um influencer. Não, você influencia pessoas. Não. Estou errado? Você, Dito isto, influencer. bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais um Bet do Dia, meus queridos. Vamos que vamos. Foco hoje é Liga Europa, né? Vamos analisar aí 4 dos principais jogos que temos nesta quinta-feira, da segunda maior competição continental da Europa. E temos também um clássico, né? Um jogaço lá no futebol saudita, Al-Ahly contra Al-Nassr. Logo mais aqui no Bet do Dia. Muito bem, esse sotaque árabe aí foi eu bom. tenho estudado árabe. Muito bem. Bom, vamos começar na Liga Europa, tá? Temos AZ e Galatasaray. Sim. Né? Um time holandês contra um time turco nesta quinta, às 5 horas da tarde, lá no Afas Stadium, na cidade de Alkmaar. Perfeito. AZ Alkmaar, né? É clube tradicional lá do futebol holandês, né, velho? Isso. Não chega ali no mesmo patamar de Ajax, PSV, nem do Feyenoord também, né? Obviamente. Mas timezinho aí que, pô, tá... De vez em quando complica aí, dá umas aparecidas aí, inclusive no cenário europeu. Quinta força, né? Quarta, né? Depois do Quarta força. Eu Ajax, acredito que depois PSV, do Feyenoord acredito que sim. é o que mais tá? aparece aí, né? Perfeito, Desculpa, né? É um time que cobre o alfabeto todo, né? Isso. Pois é, né? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vai pintar aí na tela agora pra você. E aqui, ó, tem um QR Code, beleza? Aponta a câmera do seu celular e aí você vai baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena pra você poder se embasar lá para suas apostas com informações, estatísticas e tudo que é necessário para você buscar oportunidades na Bet Nacional. Vamos que vamos para os confrontos, Fábio Hermano. Como chegou ao Zé Alkmaar? Como está ele na Eredivisie, vulgo Liga Muito bem, Holandesa? você não quer ver a classificação, não, da primeira fase? Importante, né? Importante Bem verdade. ver como Sim, as importante. equipes pontuaram, né? O AZ ficou em que posição? 19º. 19º, né? Deixa eu puxar aqui para 24º pra gente ver o recorte do... Aí vai sumir o Galatasaray, né? Então deixa aqui, tá bom. O Galatasaray ficou em 14º, Sim, isso? sim. Então aí... 2 pontos à frente do AZ. Campanhas bem parecidas. Vamos para os confrontos, né? O AZ que no campeonato holandês, né? A Eredivisie venceu o Zwolle 2-0. Aí venceu esse time Copa. aí. Dá pra relativizar, né? Esquece um pouquinho. Kick né? Boys, Copa. é isso mesmo? Que isso, belo nome, né? Kick Boys. Kick, Foi Copa 3-1. Aí venceu o Williams, segundo, 2-0. Aí perdeu, né, pro Ferencváros na Liga Europa 4-3. Sim. Jogos com gols, né, nessa Liga Europa. É o que eu gostaria de destacar, tá? A média de gols em jogos do AZ Alkmaar supera 3 por partida, tá? Óbvio, muito por causa desse 4-3 aí. Mas são jogos normalmente bem movimentados, joguinhos com gols, ambas marcam, saem com certa frequência, né? Até outros jogos aí, a gente vê na própria Liga Holandesa, acabou sofrendo gol, não foi com o time titular, mas enfim. Teve o 2-1 ali, ó, que ele perdeu para o Sparta Rotterdam, também lá na Eredivisie. Joguinhos movimentados aí do AZ. Agora, do Galatasaray, aí é ainda mais absurda a coisa, tá, Fábio Hermano? Galatasaray é um time que ama o tal do ambas marcam e gosta também de muitos golzinhos em suas partidas. A gente vê aí, por exemplo, Copa Turca, vou até relativizar, tá? Um 4-1, que eu podia utilizar aqui como base para isso. Mas enfim, vamos focar nos joguinhos da Liga Europa. 2-1 ele perde para o Ajax, 3-3 com o Dinamo de Kiev. Aí, antes disso, cadê? 2-2 contra o Malmo. Observe que todos os jogos aí bateu saindo... mais de 2,5, né? Pô, mais de 3,5 até, e ambas marcam, batendo com frequência. 1-1 contra o próprio AZ Alkmaar, saindo aí os 2 golzinhos, batendo, ambas marcam. 3-2 contra o Tottenham, também respeitando. 4-3 contra o Elfsborg. Então, assim, a gente vê claramente um padrão aqui do lado da equipe turca. É a equipe com o melhor ataque da Liga Europa, tá? Mesmo tendo ficado em 14º, não é isso? Isso. Em 14º, é um time que marcou 19 gols em 8 jogos. Agora, tem uma das piores defesas. Ele sofreu 16 gols. Para um time que foi em 14º e 36, uma das piores defesas é o que assusta, né? Mas justamente porque teve o contraponto de melhor ataque. É um time que não passa em branco há mais de 30 jogos, né? Sim, a última vez que ele não marcou foi contra o Young Boys na pré-Champions, né? Que ele caiu da Champions. Perfeito. E aí foi para a Liga Europa, mais de 30 jogos marcando gol. Tudo bem que lá no turco, lá tem uns pênaltis... Tá rolando a polêmica aí, né, velho? Pro Galatasaray ele sempre marca Polêmica gol. grande. Mas mesmo em competições UEFA, né, ele tá bem marcando gol. O time é muito bom, velho. Trouxeram o Morata agora, por exemplo. É o Osimhen, que se destacou pra caramba no Napoli há pouco tempo aí, era cotado nos gigantes europeus, foi parar lá no Galatasaray, né? Enfim, timezinho interessante, não é fraco, tá? Momento Bet Nacional, Vamos lá. já vimos aí uma tendência de gols, Matheus Montenegro. Você quer fugir do resultado final e focar em gols? Ou dá pra apostar em algum dos dois? Eu quero porque eu acho mais seguro, tá?
Até vejo um leve favoritismo de fato pro Galatasaray. Eu acho que as odds estão perfeitas aqui. Favoritismo literalmente mínimo a favor da equipe turca, né? 2,48 contra um 2,58. Eu até destaco aqui, Fabermano, também, esse handicap mais 0,5 pro Galatasaray, tá? Para o Galatasaray vencer ou o jogo terminar em empate, a gente tem uma odd de 1,5. Mas o AZ pode acabar complicando aí. Não é um timezinho bobo, o time que tá ali brigando na parte da tabela. Venceu a Roma, né? Na primeira Venceu a fase, em Roma, casa. tá brigando no topo da tabela do futebol holandês, tá? Então, gols eu acho que acaba sendo mais seguro, velho. É uma tendência altíssima, principalmente em jogos do Galatasaray, mas o AZ Alkmaar também não fica muito para trás. Como eu disse, a média de gols em jogos do AZ Alkmaar na Liga Europa foi superior a 3 e do Galatasaray superior a 4. Então, velho, tendência absurda de gols. A gente só tem um leve probleminha. Ambas marcam, a odd é baixa, 1,42, e o mais de 2,5 também é baixinha, 1,46. Então a gente faz o quê? Combina essas duas opções. Assim a gente vai ter um aumento da odd, né? Combinando as duas, vai para 1,56. E aqui é bem dizer a mesma coisa que ambas marcam, sem o 1-1. 1-1 é um placar que não interessa. De resto, qualquer ambas marcam vai ser green. E aqui eu acho que acaba sendo até mais seguro do que o dupla hipótese do Galatasaray. Muito bem, então combinamos aí o mais de 2,5 gols e o ambas marcam aí em AZ Alkmaar e Galatasaray pela Liga Europa. Agora a gente fala do jogo mais importante, né? O jogo mais pesado aí desses playoffs da Liga Europa, que é Porto e Roma, né? Duas equipes aí bem tradicionais do futebol europeu. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Quinta, 5 da tarde, lá no estádio do Dragão, né? A casa do Porto. Pois é, velho, um confronto que poderia ser facilmente Champions League, Isso. né, velho? E dois times, assim, que não fizeram... A temporada dos dois não é tão boa, tá? O Porto, ele tá lá em terceiro lugar já do Campeonato Português e com... É tipo lanterna, né? Como é? É tipo lanterna, o terceiro. Ficar em terceiro lugar do Português. Pois é, né? Porque a briga ali é Sport, Benfica e Porto. Então quem fica em terceiro é desastroso. Bem verdade. E na Liga Europa vai disputar os playoffs. E a Roma, é bem dizer a mesma coisa, né? A temporada inicial da Roma foi até pior. Vem numa crescentezinha aí, deu uma melhorada, mas ficou boa parte do futebol italiano ali na metade, até metade para baixo. E também na Liga Europa não fez uma campanha absurda, não à toa vai disputar os playoffs, tá? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar isso aí. Classificação. Por favor. Vamos lá, o Porto ficou em 18º. Ih, quase não ia, né? E a Roma ficou um pouco acima, né? 15º. Sim. 12 pontos e 11 pontos. Um pontinho separou as duas equipes, né? Campanhas bem parecidas aí nessa primeira fase da Liga Europa. Vamos para os confrontos? Ficaram só, o Braga, que foi o primeiro time fora da qualificação, teve 10 pontos, tá? Então o Porto só ficou 1 e a Roma 2 pontos à frente aí de não ser eliminado na Liga Europa, tá? O Porto que no campeonato vem de poucas vitórias, né? A gente vai pegar uma sequência, acho que 7, 8 jogos, só tem uma vitória, né? Que foi contra o São 8 jogos consecutivos. Ele teve aqui o 4-0 contra o Boa Vista. Pronto, em 2025. Esse é um recorte perfeito, né? Em 2025, ele chegou a ter uma sequência aí de 4 derrotas consecutivas. Aí, empatou, ganhou e empatou. Ou seja, é 3 empates, né? É isso mesmo. Ele só tem uma vitória, 3 empates e 4 derrotas em 2025. É uma campanha muito ruim do Porto, velho. Então tem derrota aí pro time do Nacional, né? Foi isso que ele perdeu? Perdeu pro Gil Vicente de 3-1 e perdeu pro Nacional na Madeira por 2-0. E na Liga Europa perdeu para o Olympiacos em casa. Realmente vem mal o Porto. Sim. A Roma vem um pouco melhor, né? Assim, não vem também voando, mas... Venceu o Venezia, né? 1-0, 3-1, perdeu o jogo ali contra o Milan. Contra o Napoli empatou em casa 1-1. Contra o Eintracht foi boa vitória, né? 2-0. Aí 2-1 na Udinese fora e perdeu do AZ Alkmaar fora 1-0. É um time que também vai muito melhor em casa do que fora, né? É isso que eu ia destacar, velho. Fora de casa, a Roma na temporada é um desastre, tá? E até curioso, porque a gente puxando um recorte recente, a gente vê aí vitória contra a Udinese, fora de casa por 2-1, e contra o Venezia, que foi o último jogo que ele disputou por 1-0. Mas, salvo engano, nessa temporada, a Roma só tem 4 ou são 3 vitórias fora de casa, tá? Se a gente puxa os resultados fora de casa, é surreal como a Roma vem mal. Vou até puxar aqui bem rapidamente, tá? Perdeu para o AZ Alkmaar, empatou com o Bolonha, empatou com o Milan, perdeu para o Como, que mais? Empatou com o Tottenham, perdeu para o Napoli, empatou com o União Sanguilosa, ou seja, uma sequência absurda aí de jogos sem conseguir vencer fora de casa. A grande questão deu uma melhorada, o sistema ofensivo está funcionando melhorzinho, então, aproveitando essa fase ruim do Porto, pode ser, quem sabe, que conquiste uma vitória. Muito bem, vamos para o momento bet nacional, porque temos aí duas equipes que não passam nenhuma confiança, né? O Porto não passa uma confiança geral e a Roma não passa confiança jogando fora de casa. Esse é o ponto. E odds até parecidas, né? Pode ser que sim. Do fator Porto. Casa ali, né, pro Porto, acho que acaba desequilibrando um pouquinho. Então fugir do resultado final, né? Perfeito, velho. Eu acho que é muito arriscado. Inclusive, meu palpite é que seria 1-1, 2-2, talvez. Enfim, joguinho complicado, tá? Esse aqui aí, realmente, eu acho que é o jogo mais difícil de cravar alguma coisa aqui, tá? Pode pintar uma vitória para qualquer um dos dois lados facilmente. E eu acabo preferindo focar em gols aqui, velho. Por quê?
O sistema ofensivo do Porto, pelo menos, ele vem funcionando relativamente bem, tá? Levando em consideração que a fase ela é bem ruim, que só teve uma vitória nos últimos 8 jogos, ele vem conseguindo deixar seus golzinhos. Contra o Roma, que fora de casa, vem muito mal, mas que vem nessa crescente ao longo da temporada. Conquistou 2 vitórias recentes aí, atuando longe de seus domínios. Então, velho, prefiro focar em gols aqui, e a gente tem ambas marcam com odd que eu considero boa, 1,70, levando em consideração aí que as duas equipes não vêm tão bem, mas o ataque é bom, tá? Então acredito que os dois times vão conseguir deixar seu golzinho e prefiro focar aqui no ambas do que em qualquer coisa relacionada ao resultado final. Muito bem, então aí 5, então no ambas marcam em Porto e Roma, né? Times que não passam confiança, mas os ataques deixam seus golzinhos, né? Pré-jogo realmente é a melhor pedida aí para esse duelo entre portugueses e italianos. Bom, Perfeito. Agora a gente vai falar de um duelo entre um time belga e um time holandês, né? Temos o USG, que tem vários nomes, né? É o Royal Union... Ou União Sanguilose. União Que Sanguilose. eu acho que é mais utilizado, União Sanguilose, que é justamente a abrevia para USG, né? USG e Ajax. Vamos botar na tela as informações do jogo, né? Jogo que será mais cedo, inclusive, né? 2h45, um dos jogos ali que abre essa fase de playoffs, né, da Liga Europa. Jogo lá no... Aí é com o Matheus Montenegro. Roy Balduin, eu acho Roy que é Balduin? isso. Deve ser isso mesmo. Seria isso, não? Roy Balduin, deve ser isso. Eu não enxergo nada aí que altere a pronúncia. Bom, Liga Europa, playoff, jogo de ida. Agora a gente vai para o nosso aplicativo do Game Arena, ver a classificação aí, como as equipes terminaram essa primeira fase da Liga Europa. O Ajax acabou ali em... 12º. Quase consegue beliscar uma vaguinha Isso. ali entre os 8, um pontinho atrás. Foi bem parelho, né? Foi muito parelho, A distância dos pontos ali muito Ó, pequena. o Glasgow Rangers, que foi o último time que conseguiu uma vaga direta para as oitavas, ele fez 14. E o primeiro time que ficou do lado de fora foi com 10 pontos. 4 pontinhos Isso. ali separando só. Ou seja, uma vitória fazia a completa diferença aqui nessa qualificação da Liga Europa, de fato. E o time belga? O time belga está ali em 21º, 11 pontos marcados. Muito bem. Vamos para os confrontos? Vamos procurar alguns padrões aí, né? O USG, que no campeonato belga venceu fora de casa, o Kotrijk, né? 2-1. Aí venceu outro jogo por 2-1, só 2-1, né? 2-1 também, perdeu. Cara, a maioria dos jogos do União São Paulo são 2-1. O ambas marcam acontecendo com frequência. Perdeu de 2-1 pro Glasgow Rangers, aí meteu 4 ali no Campeonato Belga. Antes disso, havia vencido na Liga Europa por 2-1. Cara, eu acho que os 4 últimos jogos dele na Liga Europa foram 2-1, tá? Ele perde pro Glasgow 2-1, vence o Braga por 2-1, venceu o Nice por 2-1 e antes disso venceu o Twente por 1-0 e aí teve outro 2-1, eu acho, velho. Enfim, com a Roma, 1-1, ambas marcam de novo, batendo aí, tá? É um time que gosta desse ambas marcãozinho, tá? Sistema ofensivo funciona, um time que mais uma vez está brigando ali pelo título, né? Brigando no topo do Campeonato Belga, contra o Ajax, que é muito tradicional, né, velho? Multicampeão de UEFA Champions League, tá aí tendo que disputar um playoff de Liga Europa agora, né, velho? É isso. O Ajax que venceu, né, o Fortuna por 2-0 no Campeonato Holandês, aí venceu o Feyenoord 2-1, né? Liga Europa, venceu o Galatasaray 2-1. 2-1. Aí teve uma derrota surpreendente, né, pro Rigas. Clube letão, da Letônia. 1-0, aí venceu o Heerenveen por 2-0. Contra o Alwick. Zé Alkmaar 2-0, aí contra o Alwick 2-1, 2-2 é muito um padrão parecido, né? Muito ambas marcam, mais de 2,5. Sim. Dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, né? Vamos ver as odds aí de resultado final. Olha só. Um certo equilíbrio, mas com uma leve vantagem aí para o time belga, né? Até um pouco surpreendente. Cara, surpreendente do ponto de vista de camisa, né? Digamos assim, né? Porque a gente bate o olho e pensa que o Ajax é muito superior, mas eu não enxergo essa diferença hoje, tá? O Ajax eu não vejo com jogadores capazes de desequilibrar tanto assim a favor aí da equipe holandesa. Eu acho que realmente é um jogo muito difícil para o Ajax, tá? A União Sanguilose vai estar jogando em casa. É um time que vem conquistando bons resultados até a nível europeu aí nas últimas temporadas, em Conference League, Campeonato Belga também, conquistou título. Então, cara, eu tenho um pezinho atrás aí em apostar em qualquer coisa a favor do Ajax, tá? Até mesmo um empate ou Ajax, tenho meu pé atrás, porque eu não descarto uma vitória aqui do União Sanguilose. Dito isto, vamos focar em gols. Eu acredito que é a melhor pedida para esse confronto. Tá? A gente observou que é a tendência das duas equipes, jogos com muitos gols. A gente tem um mais de 2,5 com odd 1,68, que é interessante, mas eu acredito que é mais seguro, mesmo a odd sendo mais baixa, ambas marcam, até porque 1-1 é um palpite muito viável. Seria meu placar aqui para esse jogo, tá? 1-1, acho que eu acredito que seja a pedida, né? Faberman tá rindo de novo, porque ele tem a mente da quinta série, e vamos no ambas marcam, né, Fábio? Vamos no ambas marcam, né? Um gol para cada lado, pelo menos aí, em União Sanguilose e Ajax. Gostei. Bom, a gente vai falar de outro jogo da Liga Europa, um time mais difícil de se pronunciar, tá?
o Midtjylland, é isso, Você consegue. Matheus Montenegro? Eu acho que é. Um poliglota, Midtjylland e Real Sociedade. Isso é mais fácil. Duelo de um time dinamarquês, é isso? Ou norueguês? Isso mesmo. Eu sempre confundo. Dinamarquês. Dinamarca com Noruega. Isso. Bom, é dinamarquês, né? O Midtjylland. Jogo quinta, 2h45 também, ali um dos jogos que abrem aí essa fase de playoffs da Liga Europa, lá no MHC Arena, a casa do Midtjylland. É, o Midtjylland que tá ganhando um certo... Que nasceu em 99. Perfeito. Mais novo do que você. Mais novo que eu. Um certo... E você nem se fala, né? Exatamente. Um certo destaque aí nesses últimos anos. Já contratou uns brasileiros até, velho. Quem passou por lá foi o Wagner Love, jogou lá, e Marrone também, atacante do ex-Vasco e Atlético Mineiro, né? Enfim, dito isto, vamos pro nosso aplicativo aí do Game Arena, vamos ver estatísticas e informações. Real Sociedade que tá ali em sétimo na La Liga, tá? Não é uma temporada tão boa assim quanto poderia se esperar, né? Time que jogou Champions League, não foi ano passado, inclusive? Jogou recentemente, não sei se foi ano mais jogou. Acho que jogou na temporada passada, né? Enfim, Real Sociedade ficou em 13º, 13 pontos, só um atrás ali do Glasgow, por pouco não consegue uma qualificação direto para as oitavas de final. E o Midtjylland ali no limite, né? Ficou em 20º, 11 pontinhos marcados. O Midtjylland que tem uma média de gols bem baixas aí, tá? Em seus jogos tem médias de gols bem baixas na Liga Europa. E tem um ponto, né, que eu gostaria de destacar, já puxando aí os confrontos, já que é o time mandante, o campeonato dinamarquês ele tá parado, tá? Ele fica parado nesse início do ano, então a gente vai observar que os últimos jogos do Midtjylland foram justamente pela Liga Europa. Dia 30 e dia 23 de janeiro, ou seja, 2 semanas aí sem jogar o Midtjylland, tá? Certo? Antes disso, ele havia jogado um amistoso contra o Salzburg, que a gente até relativiza, e antes disso, outro jogo da Liga Europa. A última partida por Liga Nacional que ele teve foi no dia 1 de dezembro, velho, faz 1 mês e meio. E o campeonato dinamarquês vai voltar justamente depois desse jogo aí com a Real Sociedade. Então isso pode acabar atrapalhando um pouquinho aí a nossa análise, né? Um time que não está num ritmo de jogo tão frenético, isso acaba atrapalhando aí questão física dos jogadores, certo? E isso pode acabar impactando um pouquinho na nossa análise, né, Fábio? Pois é, vamos ver se essa falta de ritmo, né, vai fazer diferença aí para a Real Sociedade, para o Midtjylland, né, ou a favor da Real Sociedade. Inclusive vem num momento muito instável, né, na temporada. No último jogo venceu o Espanhol 2-1 pela La Liga, venceu o Osasuna, até 2 boas vitórias, mas aí teve derrota para o Osasuna. Na verdade, a vitória contra o Osasuna foi na Copa do Rei, né? Isso, na La Liga ele Liga. perdeu. Aí teve uma vitória na Liga Europa contra o PAOK, né? O PAOK, né? O time grego. Antes, perdeu pro Getafe em casa, 3-0. Muito maluco, até porque o Real Sociedade não é um time de tomar muito gol, né? Tomou 3 em casa, num ataque nem tão forte assim, como é o do Getafe. Aí tomou 3 da Lazio. Aí 1-0 perdeu do Lanterna Valência. Enfim, um time timezinho que não passa confiança. É estranhinho. O ataque também não vem funcionando muito bem. Tá deixando a desejar aí bastante, de fato, a Real Sociedade. Dito isto, momento bet nacional. É o jogo mais difícil, eu acho, viu, pra gente apostar. Cara, joguinho difícil. Joguinho difícil e muito passa justamente por causa dessa ausência de ritmo também do Midtjylland, tá? E eu vou me apegar a isso, velho. Eu vou me apegar a isso porque eu acredito que vai ser um jogo que tende a ser difícil para as duas equipes. O Midtjylland, ele não vem com uma sequência boa de jogos aí, né? Disputando só a Liga Europa desde o início de dezembro, velho. O time só jogou 3 jogos oficiais nos últimos 1 mês e meio, em 45 dias. É muito pouco. Contra uma Real Sociedade que não vem performando muito bem, o ataque não vem funcionando, deixando a desejar um pouquinho. Então, velho, esse aqui, diferentemente da análise que a gente fez em todos os outros jogos da Liga Europa, esse eu acho que tende a poucos gols. Por isso, eu acredito que o menos de 2.5 acaba sendo a opção mais segura para essa partida, velho. É melhor focar nisso aí. Jogo que é melhor até pro ao vivo, tá? A nossa missão é ter uma dica aqui, né, baseado nas estatísticas e tal, no contexto pré-jogo. A nossa sugestão vai ser o menos de 2,5, mas é um jogo para você ficar mais de olho aí, dar uma prioridade pro ao vivo. Então, curiosidade muito grande, velho. Midtjylland tem 11 letras e só 2 vogais. Loucura. Muito bem. Tá aí. Bom, a gente sai da Liga Europa e vai para a Arábia Saudita, porque tem o famoso Arabão, né, o Sauditão, com um clássico, né, pelo menos dos times mais endinheirados, né, temos Al Ahly e Al Nassr, 2 dos 4 mais ricos aí do país vão se enfrentar. Quinta, 2h30 da tarde, lá no King Abdullah Sport City Stadium, né, a casa do Al Ahly, 20ª rodada já do Sauditão. Pois é, jogaço, né, velho? 2 timaços aí do futebol saudita, né? 2 times que facilmente ali jogariam grandes ligas europeias, até eu diria, tá? 2 times que receberam esse alto investimento aí do fundo saudita e que tem elencos muito qualificados. Dito isto, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena
E aqui, logo de cara, você já vai conseguir ver isso aqui bem claramente. Os dois times vêm com 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, tá? Tabela de classificação, os dois times ali brigando no topo, né? O Al-Ahly, né? Na verdade, Al-Ahly é o do Egito. O Al-Ahly é esse aqui da Arábia Saudita. Tá ali em quinto lugar, 38 pontos. Ele começa um pouquinho mal aí a temporada, deu uma melhorada aí nos últimos jogos, mas é até uma surpresa o fato dele estar atrás do Al-Qadisiyah, né? Isso. Porque a gente tem um G4, quarteto, né? um G4 ali muito claro no futebol saudita, que é Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nasser e Al-Ahly. E ali a gente tem agora o Al-Qadisiyah, que também vem recebendo seus investimentos, tá? É o time do Nath Fernandes, do Aubameyang, mas o Al-Ahly é mais time e até acho que naturalmente vai passar aí logo mais. Muito bem, né? O nosso também que não tá tão bem, né? Ano passado foi vice, esse ano até se esperava uma campanha melhor, mas quem tá fazendo é o Al-Ittihad, né? A grande parada do Al-Nassr é que parece que tá focando em Em fazer 1000 gols, Cristiano né? Ronaldo fazer 1000 gols, né? E aí o clube entraria pra história, sem dúvida. Né? É isso. Bom, vamos para os confrontos recentes aí, começando pelo Al-Ahly, né, que venceu o Al-Fateh 2-0, aí as vitórias, né? Al-Sadd aí pela Liga dos Campeões da Ásia, Al-Orobá 2-0, 5-0 no Al-Riyad, aí 2-1 no Al-Ettifaq, né? 5 vitórias 5 consecutivas. vitórias, antes teve uma derrota, né, pro Al-Khloud, 1-0, foi o tropeço mais recente, mas antes também vinha de vitória antes desse jogo. Então, São 5 vitórias seguidas, todas elas marcando pelo menos 2 gols. isso, ataque forte aí do Al-Ahly. Que é o time do Firmino também, né? Mas não tá Isso. tendo sequência, tá pra sair, inclusive. Mas agora eles estão com o Ivan Toney, que é muito bom, que era do Brentford, né? Sim, inglês, convocado pra seleção inglesa também, né? Timezinho bom, contratou o Galeno também há não muito tempo, né? Galeno que foi convocado pra seleção brasileira, que era do Porto. Tem o Marrez também, então o poderio ofensivo do Al-Ahly é realmente muito grande. Contra o Al-Nassr que é ainda mais forte, né? A gente tá falando do time de Cristiano Ronaldo, um time aí que tem Ângelo também, ex-Santos, né? Vários jogadores conhecidos, velho. O Otávio, o português, tá O aí Bento, também. né? O Bento no gol, o Laporte. Enfim, o Al-Nassr é ainda mais conhecido, né? Tem ainda mais estrelas aí do futebol mundial, pode-se dizer. E o futebol também deles vem até melhor do que o do Al-Ahly, né? 3-0 no Al-Feiha, 4-0 lá no Al-Wasl, que é Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões, né? A Champions Asiática. Venceu o Al-Raed por 2-1, Al-Fateh por 3-1, Al-Khalij por 3-1. 5 jogos com 5 vitórias consecutivas, marcando pelo menos 2 em todos e marcando pelo menos 3 em 4 deles. E outro ponto, Cristiano Ronaldo fez gol nesses 5 jogos, tá? Fez 7 gols nesses últimos 5 jogos. Muito bem, vamos então para o nosso momento bet nacional, né? A gente já viu que são ataques muito fortes. Temos aí o resultado final A favor do a Al-Nassr. favor do Al-Nassr, uma diferença até relativamente baixa, mas está melhor no campeonato, né? Tem Cristiano Ronaldo, mesmo fora de casa, está como favorito. Mas não sei, não arriscaria em resultado final. Não arriscaria não. É um jogo que o Al-Nassr pode perder esse aqui, né? Fora contra o Al-Ahly. Um negócio que eu gostaria de destacar, lá na aba de jogador, é possível você apostar aí em jogadores para fazer gols, tá, Fábio Hermano? E o gol de Cristiano Ronaldo, repito, marcou 7 gols nos últimos 5 jogos. Marcou em todos, tá? O homem tá desesperado para bater 1000 gols aí e ser o primeiro em 1000 jogos oficiais. Ou 1000 gols em jogos oficiais, né? Como ele mesmo está denominando. Cotação 2,16 para Cristiano Ronaldo fazer gol nesse jogo. E a gente acredita que vai ser uma partida de gols, né, Fábio? É uma tendência muito grande. Como a gente disse, os dois times vêm de 5 vitórias consecutivas e em todas eles marcaram pelo menos 2 gols. O Al-Nassr é ainda melhor. Ele marcou pelo menos 3 em 4 desses 5 jogos. Então, velho, a gente tá falando de um confronto que tende a muitos gols e que já tem ambas marcam pagando 1,5, que é uma oddzinha que a gente considera ali boa, no limite, né, do aceitável, digamos, mas pela relação custo-benefício do que se espera de gols nessa partida, eu enxergo muito valor nessa odd. Por isso, ao meu ver, selo Hotbet é a melhor aposta desta quinta-feira e vamos com stake dobrado no ambas marcam de Al-Ahly contra Al-Nassr. Muito bem, então cenzão aí no ambas marcam nesse confronto aí de bilionários, trilionários... Quadrilionários. Isso, dinheiro infinito, né, nesses dois times aí. Então, com essa dica, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Dá o quê, Matheus? Aquele joinha, né? Joinha, Sempre importante. Sim. Tem que clicar em inscrever-se. Sininho. O sininho é importante para você ser avisado a cada novo vídeo, enfim. E sempre lembrando, né? Jogar com responsabilidade, sempre a nossa sugestão aqui, nossa dica para você, claro, aquele troquinho do pão, tá? Nada além disso, enfim, vai jogar ali com responsabilidade, nada além ali das suas possibilidades. Não é isso, Matheus? Perfeito, Fábio. Valeu, tamo Forte junto abraço. e até a próxima.